tema de hoje é Fariseus. O livro, a gente sabe, é Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, e a psicografia foi feita por Francisco Cândido Xavier. E o destaque de hoje, Emmanuel coloca no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1, quando Jesus disse: acautelai-vos principalmente do fermento dos fariseus. E Emmanuel, em sua inteligência gloriosa, né, ele nos coloca temas altamente abrangentes e profundos, mas que, a princípio, dão a impressão de serem simples e falarem apenas de um grupo religioso, como é no caso de hoje, né? Então, vejamos. Os fariseus eram o mais poderoso grupo religioso da época de Jesus. Eram rígidos em sua obediência às tradições e as consideravam mais importantes do que as palavras dos profetas. A tradição era algo muito importante na teologia judaica. Existiam escritos contendo diferentes interpretações sobre as escrituras, sobre o sentido das escrituras, dos textos bíblicos, e acabavam se tornando dogmas, quer dizer, passavam a ser indiscutíveis. E entre os doutores da lei, esses diferentes entendimentos levavam a discussões intermináveis. E, frequentemente, se tratavam de questões semânticas, questões de palavras, de forma, enfim, de sutilezas, sem se tocar no conteúdo. Então, isso fez nascer diferentes seitas que pretendiam, cada uma, ter o monopólio da verdade, chocando-se uma contra a outra, mas sempre de uma forma muito gentil e cordial. Dentre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, surgida a partir de uma escola que havia sido criada por um judeu chamado Hillel, lá pelos idos de 180 ou 200 a.C. E essa seita ensinava que a fé só era devida às escrituras. Eles observavam demais as práticas exteriores dos cultos e das cerimônias, tudo tinha que ser muito certinho. Inimigos dos inovadores, tinham severidade de princípios. E, sob a aparência de uma devoção meticulosa, escondiam costumes devassos, libertinos. Escondiam também muito orgulho e uma paixão excessiva pelo poder, pelo domínio, pela dominação. A religião era para eles um meio de ascensão, de poder, e menos um objeto de fé sincera. Tinham, então, aparências e ostentação de virtude. E, com isso, exerciam uma influência muito grande sobre o povo, que os via como santos personagens. E, por isso, também eram muito poderosos em Jerusalém. Jesus, que estimava, antes de tudo, a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia o espírito que vivifica do que as duras letras da lei que matava, que eram vingativas. Não se esqueçam do olho por olho, dente por dente, né? E Jesus lutou para desmascarar a hipocrisia, o que fez deles inimigos obstinados. E os fariseus se aliaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e o fazer perecer em atos de traição. Então, hoje ainda,
A palavra fariseu é usada pejorativamente, de forma depreciativa, sendo entendido como hipócrita, fingido, falso, dissimulado e outros que tais. E assim, Emmanuel destaca hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 1, mas que vale a pena estender até o versículo 3, frente à força das palavras de Jesus. As palavras que Jesus disse aos seus discípulos e diz a cada um de nós neste momento. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Ao contrário, tudo quanto em treva dissestes será ouvido à luz. E o que falastes ao ouvido nos quartos será proclamado claramente sobre os terraços e os telhados. Forte, né? E no tema de hoje, Emmanuel nos alerta para nos mantermos vigilantes, porque os chamados fariseus, que se camuflam encobrindo a falsidade e a hipocrisia, ainda vivem entre nós nos tempos atuais. Eles permeiam toda a nossa vida de relação e trabalho, atravessam todas as organizações humanas, respiram em todos os templos terrestres, diz Emmanuel, agindo a partir do orgulho e da hipocrisia. E fariseu também é, nos lembra Emmanuel, todo homem presunçoso, dogmático, que se considera um privilegiado das forças divinas. E esses perfis existem em todos os tempos e lugares. Nos nossos dias, mais ainda, camuflado nas gentilezas exageradas, nos risos fáceis demais, nas respostas evasivas, nas omissões, nos encontros sociais traçados para obtenção de aplausos ou reconhecimento. Então, vigilância, diz Emmanuel, porque o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, articulou ardilosamente contra Jesus, fazendo-o perecer. Nos conta Mateus, nos conta Lucas e outros evangelistas também. Então vejam como o tema já se abriu, não é? Ele se alargou para todos nós. E Emmanuel nos chama no texto de hoje para a humildade, para a verdade, nos alerta para a honestidade nas relações, para a autenticidade, para a consciência de que somos instrumentos amorosos dos desígnios de Deus e que devemos nos comportar como tal. E por meio das inúmeras experiências reencarnatórias, o ser humano deve desenvolver os valores da inteligência e o seu aperfeiçoamento moral. E o aperfeiçoamento moral, ele passa a ser buscado como um processo evolutivo natural, a partir do momento que o espírito começa a valorizar os bons sentimentos, a conduta reta, o respeito ao semelhante e às suas necessidades. E a espiritualização humana é um marco evolutivo muito significativo, porque o espírito volta-se para Deus de forma honesta, verdadeira, digna, se ligando e se conectando com o plano espiritual.
E nós sabemos que, em termos históricos, existiram fariseus notáveis, homens piedosos, que souberam superar limites do farisaísmo, como Nicodemos, como Gamaliel, e como o exemplo máximo de Paulo. Paulo foi um fariseu. Porém, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se sobre aqueles que têm puro coração. E narra-se passagens de Jesus com os fariseus. E dentre eles, vale destacar um diálogo entre Jesus e os fariseus por conta do ato de lavar as mãos. Então, registra-se que os fariseus chegaram junto a Jesus e o indagaram: por que violam os seus discípulos a tradição e não lavam as mãos quando comem o pão? Percebam, sempre preocupados com a forma e não com a moral. Jesus argumenta fortemente, colocando em xeque a contradição dos fariseus, e termina dizendo: não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é que faz imundo o homem. E os discípulos disseram a Jesus: mestre, os fariseus, depois da sua fala, ficaram escandalizados. E Jesus respondeu: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e condutores de cegos. E se um cego é guiado por outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E explica: as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem puro ou não. Porque do coração, quer dizer, do sentimento, né, é que saem os bons e os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os falsos testemunhos, as mentiras. Estas coisas são as que fazem imundo o homem, e não o comer sem lavar as mãos. E os fariseus limpam o que está por fora do copo e do prato, disse Jesus. Mas o vosso interior está cheio de veneno e maldade. Então, todo aquele que se apegar só na forma, ao externo, à limpeza da parte externa do copo, terá resultados nulos. Porque essa prática dos fariseus gera hipócritas e fanáticos, não faz homens de bem. Então, não é suficiente ter a aparência da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, ouçamos Emmanuel, que nos diz: vigilância e cautela, sem embates, sem tumultos. Sejamos puros de coração, puros de intenções, puros de sentimentos em todos os ambientes, e os caminhos se abrirão. Então, que a nossa intenção seja amiga da nossa ação e que ambas sejam submissas a Deus, nosso Pai, e que a autenticidade e a sinceridade permeiem a nossa vida e a nossa fé, sempre. Que assim seja. Graças a Deus.